Olá, tudo bem? Meu nome é Larissa Anunciato de Oliveira, sou estudante de jornalismo do 7º semestre e eu com os meus colegas a Laís Seguin, o Rafael Muniz e a Isabela Ercunin fizemos um documentário sobre o Teatro São José aqui de Piracicaba. A ideia, sim, foi, né? Eu, a Isa também, a gente frequentou algumas festas, né, que aparecem no documentário também, da Tombay, que é uma festa, assim, LGBT. E aí foi a partir dali que surgiu o interesse do teatro, né, na história do teatro, para saber o que mais que foi ali, porque a gente imaginou, não é só o Tombay. Deve existir uma arquitetura antiga, deve ser alguma coisa já do início do século passado. Então, o que acontecia ali? O que era feito? Que importância tinha aquilo, né? Para talvez ali é um espaço, uma arquitetura assim bem, no meu ponto de vista, até elitista para aquela início do século XX. Então, eu pensei, poxa, acho que isso foi um espaço utilizado pela sociedade e famílias piracicabanas daquela época. Então, veio aí essa ideia, essa iniciativa. Sem contar que o teatro ele era parte da elite piracicabana, né? Então, receber uma festa LGBT no Teatro São José é tipo um marco pra eles, sabe? Então, tipo, a gente pensou, nossa, legal fazer um contraponto com o outro. Então, aí surgiu as Vivas Lembranças do Teatro São José, que é o nome dele. Essa percepção da evolução da história. Eu acho que o primeiro desafio que a gente teve foi com relação ao roteiro. Porque são anos e anos de história e a gente não sabia muito bem, no começo, no que a gente iria focar para desenvolver esse documentário. Quais eventos a gente ia trazer. Outro ponto também foi a questão das fontes. Como são coisas que aconteceram muito antes da gente nascer, ou até dos nossos pais nascerem, a gente não sabia muito bem quem abordar. Que pessoas conheciam outras que poderiam nos indicar para que nós entrevistássemos. Então, eu acho que essas dificuldades foram principais e também o fato que, assim, quando nós conhecemos o teatro, nós chegamos a contatar se eles tinham algum acervo que a gente pudesse fazer pesquisa. E o que aconteceu é que o acervo estava sendo reestruturado para exibição do público. Então, eles não nos poderiam ceder. Então, a gente teve que correr muito atrás de jornalistas que pudessem falar sobre isso. A própria biblioteca pública aqui de Piracicaba tem um acervo que mostra tanto na questão estrutural quanto na questão também um pouco histórica. Tem até notícias mais antigas, de 2000 e bolinha, assim, 2005, eu acho, que eu me recorde, né, 2004. E as fontes que a gente pegou foram todas, assim, de 60 para cima, até mais, até menos a Banda Zaira, que é mais atual. Mas, assim, a mais velhinha que a gente pegou foi a Irma, que ela tem 90 anos e viveu na época dos primórdios do teatro, né? E outra questão também foi com relação à foto, porque como é um documentário muito antigo, a gente precisava de imagem para cobrir o tempo de off, que a gente chama, né? Então, a gente tentou optar também por fontes que tivessem fotos daquela época para que a gente pudesse retratar o momento que ela viveu. Então, a gente procurou muito isso no nosso documentário. Tanto a questão histórica, quanto pessoas que vivenciaram e tiveram uma certa relevância dos eventos daquela época. Sem contar que a gente teve um desafio muito grande na produção do documentário em si, tipo captação de imagem, captação de fonte. A gente precisava tipo de toda a história do Teatro São José. Aí chega em meados dos anos 2000, tem uma quebra gigantesca na história do Teatro São José, porque ele deixou de ser uma referência na cidade de Piracicaba. Então a gente ficou, meu Deus, o que aconteceu? Porque daí foi quando entrou, tipo, a Banda Zaira por causa dos forrós no Teatro São José. Então, tipo, toda a história do cinema, aos bailes, a tudo, o Teatro São José teve várias fases. E agora ele tá numa fase que, tipo, ele recebe bazar, ele recebe escola de balé, música, entre outras coisas, e alguns eventos como festas. Porém, ele tá, tipo, eles estão tentando restaurar
o teatro, estão correndo atrás disso também, mas está difícil também porque é um dinheiro muito grande que eles têm que usar no teatro e na restauração, porque como é um patrimônio tombado historicamente, eles não podem mudar estrutura nenhuma. Então a gente vê que o teatro está numa fase muito conturbada também, então foi muito difícil conseguir falar com o presidente do teatro, conseguir fontes, a gente conseguiu toda a história do teatro através de um TCC que foi realizado. Então, é muito legal isso também, porque a gente vê várias quebras dentro da história do teatro. Né? E é mais uma coisa catalogada. E é uma coisa mais catalogada, né? Porque, como você falou, não tem tanto arquivo que fale aqui em Piracicaba. Eu, que sou são carlense, que vim aqui para Piracicaba estudar, na verdade, foi muito interessante saber dessa parte mais histórica mesmo, né? Que não é em todo lugar que tem essas coisas. Os teatros, muitos deles só foram criados em cidades por conta das universidades ou da prefeitura mais atual. Mas, historicamente, assim, nasceu, de certo modo, de um barão do café. É interessante. Sem contar que os piracicabanos, atualmente, eles não fazem ideia que na rua São José tem o Teatro São José. Então, é muito irônico. Muita gente passa ali e não faz noção. Aí, quando a gente fala, nossa, ali é um teatro maravilhoso. Ele fica, como assim um teatro? Não é só o Lúcio Neto que existe? Não, tem o Teatro São José ali também. A sociedade piracicabana está muito desatualizada. Não faz nem ideia que tem aquela belezura ali. Foi difícil algumas coisas. Gravar dentro do teatro foi difícil para a gente que não tem tanta técnica, né? Por se tratar de um lugar muito fechado, muito escuro, né? E a maioria dos detalhes são em gesso e a madeira escura. Então, tudo que a gente gravava tinha que ser com uma luz super forte, tinha que adaptar a câmera no escuro, e foi uma coisa que nos deu muito trabalho, né, nessa questão mais técnica mesmo. As entrevistas em si, todas as pessoas que a gente conversou foram muito educados, muito gentis, receberam super bem todos nós, né? Propuseram coisas, inclusive complementaram ainda mais com mais fotos, com mais artigos, com mais coisas, né? Até indicando outras pessoas. Isso eu achei uma coisa que também me surpreendeu nessa questão do documentário, quanto ele aproxima a pessoa que faz o documentário com a pessoa que está sendo registrada, né? Eu acho que uma coisa legal de destacar é que a gente teve todo o cuidado de tornar o conteúdo, que é grande, em no máximo 13 minutos, e de uma forma que fosse acessível para que as pessoas assistissem e compreendessem tudo o que aconteceu durante todo aquele tempo. Sim, as pessoas, né, como já foi dito, bem generosas, assim, e a questão mesmo histórica que a gente queria alcançar, acho que foi atingido esse objetivo, e pessoas que se disponibilizaram a falar, e a gente aprendeu muito com cada uma das fontes, cada uma com a sua história, cada uma em uma época, com a sua cultura, mas trazendo tudo aquilo para a gente, assim, aquelas informações, e a gente pôde, então, acho que atingir o que estava ali proposto. Há sempre como melhorar, né? Nós éramos uma coisa no passado, quando foi produzido, agora nós somos outra coisa, né? A gente sempre vai tentando melhorar. Quem sabe futuramente surgem novos documentários, a Isa mesmo vai fazer mais um, né? Meu TCC, gente, de documentário. E vai sair também uma coisa totalmente diferente. É bom que a gente está sempre evoluindo. E eu finalizo mais esse tópico com uma coisa que a nossa professora na época, né, a professora Ana Maria, falou pra gente, que quando você faz um documentário que é com pessoas, que você conversa com pessoas, você também está dando importância à história dela. E é por isso também que se chama as vivas lembranças, né? Por que não só documentário Teatro de São José? Porque muita coisa que a gente se baseou no documentário foi nos relatos dessas pessoas, nos sentimentos dessas pessoas, nas motivações, nas lembranças carinhosas, né, que vivem ainda dentro delas. Por isso também a razão desse título. É necessário falar para a sociedade piracicabana que a gente tem um teatro muito bonito ali e que já fez parte da vida de muitas pessoas. Mas aí tem que partir também não só da gente que produziu o documentário, tem que partir de todos os jovens,
adultos, os adolescentes e todo mundo em voltar utilizar ali e apoiar a restauração do teatro também, porque só eles lutando não vai ter voz alguma também. Eu acho que, para finalizar, eu queria destacar uma história de uma das pessoas que estão no documentário, que é a Maria Graziella, que para ela e para nós foi extremamente interessante trazer para o documentário, porque ela foi Miss Bicentenário de Piracicaba no ano de 1967, quando Piracicaba fez 200 anos. E a história dela, com o tempo, e foi passando as gerações, foi ficando um pouco esquecida da importância que as Miss tinham para Piracicaba, para representar eventos públicos, porque na época, Piracicaba era uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo. Chegamos a receber Roberto Carlos, chegamos a receber Elis Regina, Juscelino Kubitschek. Então, trazer a história dela foi muito importante para a gente e para o documentário como um todo, acho que foi essencial. Eu sempre gostei também de investigar assim a fundo a questão histórica. Eu sempre fui assim apaixonado por essa questão de evolução social, de mudanças de hábitos, de cultura e costume. E o teatro foi uma coisa que permitiu estar observando tudo isso, mudanças de comportamento, mudanças de espaço. Tudo na vida vai mudando, né? Então, mas o importante é sempre valorizar o espaço. Ele pode ter servido para alguma coisa lá atrás, ele começa como um cinema, depois ele vai avançando com bailes de carnaval, aí formaturas, concursos de Miss, e vai evoluindo, e ao ponto que a gente vai então tendo aquela sensibilidade das mudanças sociais e também na questão de que ele pode ser considerado um espaço aí democrático, um espaço cultural, está aberto para todos os públicos. A sociedade é feita de vários públicos e em várias épocas. Ele está ali pronto para se adaptar a vários públicos e várias épocas da sociedade. Muito bem, então. Agora, se possível, apague as luzes, pegue a sua pipoca e curta muito bem o nosso show. As vivas lembranças do Teatro São José. Um pedaço da história de Piracicaba começa a ser contada. Vamos embarcar numa viagem no tempo das antigas tradições, assistir à evolução desta admirável casa de espetáculos chamada Teatro São José. Este majestoso teatro é testemunha desde os velhos tempos que não voltam mais aos modernos movimentos que surgiram ao longo dos anos. Construído a mando do coronel Barbosa Ferraz para ponto de encontro com os amigos, o fundador dizia que Piracicaba precisava de um edifício mais luxuoso para receber as melhores companhias dramatúrgicas do mundo. O ano era 1929, um verdadeiro marco para a cidade e palco de grandes orquestras. Mas no início não era um simples teatro. Piracicaba recebia com o teatro a sétima arte. Nascia ali o Cine São José. Lá é uma viagem de sonho. Eu tinha 11 anos e eu gostava muito de filme. Seriado naquele tempo, né? Era seriado. Então eu frequentava muito. Todo domingo à tarde eu era assídua do cinema. Então eu conheço aquilo com o pau na minha mão. O cinema era composto de 3 etapas. A turma do rico ficava embaixo, no camarote, que tinha um pouco mais de grana, ficava no camarote. A turma média ficava na plateia. E a turma sem grana, como eu, que nós tínhamos que afanar o dinheiro, ia lá em cima para um bugueiro. A máquina de filme ficava atrás de nós. Era o melhor lugar que tinha do cinema. Nós não perdíamos uma sessão. Assistimos Deus de Jeová, Tarzan, Fantasma. Acabava um seriado,
Continuação, nós pegávamos outro. Se você entrar lá agora, você sente a parte do meio é camarote. Lá então tinha quem tinha um pouquinho mais de dinheiro, pagava camarote. E nós de raro, nós levávamos tomate, balinha, que era barato, e jogava neles e ciúme. E isso nós fazíamos lá de cima. E o cinema lotava também. Lotava, se você não chegasse a determinada hora, você não pegava lugar. Tem tanta criança, tudo criança, viu? Tudo nossa faixa etária, para bagunça. O guarda, coitado, dava dó dele, corria atrás de nós, não corria nas pernas dele. Roubava até dinheiro para não perder os capítulos. Chorava se não podia ir. Chegava na fila do cinema, ai meu Deus do céu, eu quero vocês não tinham dinheiro. Meu pai de cassino, porque não tinha feito lição, alguma coisa, não dava dinheiro para mim. Nas décadas de 60 e 70, o Teatro São José se destacou pela chamada Era dos Grandes Bailes. Mudanças na estrutura tornaram possível sediar inesquecíveis bailes de carnaval que marcaram a época. A gente frequentava ali direto, tanto que meu pai me levava, todo sábado meu pai me levava lá no clube, eu ficava esperando ele chegar, daí a gente participava de tudo que tinha lá em cima, desses bailinhos que tinha todo fim de semana, aí meu pai ficava lá embaixo esperando 11 horas, conversando com os amigos dele ali, esperando para me levar embora, porque ele morava aqui no centro, que era ali na Rua Morte. Todo ano tinha o carnaval, que a gente ia. Né? Muitos anos a gente foi no carnaval lá. Vou ter uma foto aqui, você vai ver a escadaria que ia para a parte lá de cima, porque a gente sentava sempre lá em cima, né, para ver os bailes. Tinha aquele pessoal que sentava assim em volta, tinha algumas mesas no salão, mas a gente subia aquela escadaria e as mesas eram postas, né? Ficava no camarote, assistindo os bailes lá de cima. Logo tornou-se ponto de encontro para a sociedade piracicabana, com eventos memoráveis. Este palco recebeu shows de grandes nomes da música brasileira. Entre os mais lembrados estão Elis Regina e Roberto Carlos, este último em 1972. Então começou no Teatro São José, porque o Teatro São José era um local assim mais importante de eventos da cidade na época. Então, tudo que acontecia era lá no teatro. Vinha alguma autoridade, alguma coisa, então a sessão solene, as coisas, as festas todas eram no Teatro São José. Então, era o local assim mais conhecido e mais importante da cidade na época, né? Então, o meu baile de debutantes foi no Teatro São José. Foram os debutantes do bicentenário. Como em agosto ia ter o bicentenário, né, as festividades, então eles iam promover o concurso de Miss Bicentenário. Então, cada clube tinha que apresentar uma candidata. Então, o presidente do clube, na época, o Dr. João Tacla, ele ligou para minha mãe, porque como eu era menor de idade, para saber se eu poderia concorrer pelo clube, né, ser a candidata do clube. Aí, a minha mãe falou comigo, tudo aí, aceitou e começou. E foi muito bonito também. E foi o baile de aniversário da cidade também, no dia 1º de agosto, foi no Teatro São José. Então, o Teatro São José estava super enfeitado, muito bonito, bem decorado, tinha orquestra, foi um baile muito bonito. Então, eu fui coroada Miss Bicentenário. A partir de 1980, nova fase. O Teatro São José passa a receber ex-presidentes, sediar concursos de Miss, formaturas, salão de humor e ainda shows com os Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Jair Rodrigues, Toquinho e Vinícius de Moraes. Nesta época, a migração da elite piracicabana para o Clube Cristóvão Colombo possibilitou ao teatro popularizar as atividades e aderir à cultura massificada. E antes o Cristóvão começou aqui na Rua Governador, bem na esquina da São José, aqui, o governador naquele prédio antigo ali que era o Cristóvão Colombo. Nos anos 2000, o Teatro São José entra no século XXI com eventos populares como forró.
O edifício, tombado em 2002, hoje é um espaço cultural diversificado, onde se realizam aulas de balé, bazares populares, além de eventos e shows para o público mais jovem. Para nós o teatro era um negócio assim, a banda começou ensaiando basicamente, assim, de outros trampos que a gente tinha, eu e o Baby, mais outros meninos. E aí, tocar no teatro naquela época, em 2004, 2005, era uma coisa, era o que estava rolando, assim, era onde as pessoas, os jovens iam na época. Então, era toda a banda que estava começando queria tocar no teatro, e a gente tocando forró, a gente queria tocar no teatro. Então, para nós foi um marco, né, tocar no teatro, assim, foi o primeiro show que a gente teve pelo show mesmo, como Zaira valendo. Foi em 2005, foi o primeiro show. A gente até conta, apesar de a gente ter feito outros shows assim, menores em outros lugares, lá foi o marco, assim, tanto que a gente gravou esse show e tal, em MD e depois passou para CD. Então o teatro foi muito importante. E era muito importante, porque era um palco muito grande, né? E eu lembro que todas as bandas que tocavam, as bandas que vinham de fora fazer grandes shows aqui, sempre tinham um cenário, tinham umas bandeiras que colocavam assim, e a gente não tinha, né? Tipo, a gente vai tocar no teatro, tem que fazer uma bandeira, Daí a gente foi atrás de um cara, um artista que desenhou, aproveitou uns desenhos e fez uma bandeira e tal pra gente, com o da Zaira, assim, pra ficar bem grande. Então a gente tava começando, mas a gente parecia que era uma banda muito grande pra nossa concepção, porque a gente tinha uma bandeira atrás, assim, que hoje a gente sabe que não significa nada, mas era muito legal, assim, era uma outra época, assim, todo mundo era muito jovem, todo mundo querendo aparecer, querendo tocar, querendo que a banda funcionasse. Então esse palco era muito, muito fundamental, assim, para o artista piracicabana que estava começando naquela época. Seguindo as tendências sociais deste século, a casa também abriu espaço para outros tipos de festas e baladas. Uma delas, a Tombay, direcionada ao público LGBT. Vem para o teatro e assim mostra a capacidade deste patrimônio histórico de reinventar-se. Deste modo, confirma-se como um palco democrático, apto a receber, sem distinção, os mais variados públicos da sociedade. Comprova a vocação para patrimônio cultural da cidade. Acho que foi uma consequência de coisas. Fizeram vários eventos no teatro e alguns deram muito certo e alguns deram muito errado. Eu acho que essa produção toda, Piracicabana, o teatro também é um lugar que é muito grande, é difícil de você administrar ele, assim, então você precisa, mesmo para a gestão própria do clube e do teatro, é um custo muito alto para manter tudo em ordem, tudo arrumadinho. Eu acho que até rolou uma coisa também na época que tinha esses forregs lá, de reclamação de moradores também. Também. Tinha era uma bagunça, assim, né? Todo mundo ia pro teatro, ficava um movimento ali na frente, tem a praça ali logo do lado. Então, como acontece muito em Piracicaba, né? Tem reclamações e tal, e foi meio numa época, tem uma lei do silêncio em Piracicaba, né? Mas o teatro é um espaço lindo. Antes de fechar as cortinas, é preciso registrar uma história escrita em vários atos, similar a uma peça teatral. História que tende a seguir neste novo século, afinal, o tempo não para, assim como as transformações sociais.